Eu não conseguia me mexer. Estava preso em um pesadelo tão real que cada detalhe parecia gravado a ferro na minha mente. No sonho, eu estava no banco do passageiro, no carro da nossa família. A estrada à nossa frente parecia infinita, uma faixa cinza serpenteando por entre as sombras das árvores. O tempo estava sombrio, com nuvens pesadas pendendo no céu, como se o mundo estivesse à beira de uma tempestade. Eu podia ouvir o som do motor, o ruído suave dos pneus contra o asfalto, mas havia algo errado, algo que eu não conseguia definir de imediato. De repente, senti um tremor, e o carro começou a sacudir violentamente. O pânico tomou conta de mim enquanto eu via as mãos de meu marido lutando para manter o controle do volante. O grito do bebê no banco de trás parecia ecoar em meus ouvidos, mas não era apenas o choro de uma criança assustada, havia um desespero indescritível ali, algo que eu nunca tinha ouvido antes. E então, tudo aconteceu de uma vez só. O carro capotou, 2 vezes. Eu vi os rostos dos meus filhos, distorcidos pelo medo, enquanto tudo girava em câmera lenta ao meu redor. O som de metal se retorcendo, vidro quebrando, e o grito desesperado do bebê preenchiam meus sentidos. E foi aí que eu acordei. O suor escorria pela minha testa, encharcando os lençóis. Meu coração batia descontroladamente, e levei alguns segundos para perceber que estava no meu quarto, segura na minha cama. Mas o terror do sonho não me deixou. A imagem do carro capotando, dos meus filhos aterrorizados, do choro do bebê, e tudo ainda estava muito presente, como se tivesse realmente acontecido. Eu me sentei na cama, tentando recuperar o fôlego, mas a sensação de angústia não passava. Eu queria contar a meu marido, queria levantar e ir até o quarto das crianças para me certificar de que estavam bem, mas algo me impediu. É só um sonho, eu disse a mim mesma. Só um pesadelo causado pela ansiedade. Eu tentei me convencer de que era apenas minha mente pregando peças, que nada daquilo era real. Mas, mesmo enquanto repetia essas palavras para mim mesma, o medo persistia, agarrado a mim como uma sombra. No dia seguinte, a viagem estava marcada. Eu tentei ignorar o desconforto crescente, aquele nó no estômago que se apertava cada vez mais à medida que nos preparávamos para partir. Pensei em inventar uma desculpa, em dizer que não estava me sentindo bem, mas a razão me dizia que estava sendo irracional, que não podia deixar um sonho, por mais horrível que fosse, ditar nossas vidas. Então, seguimos com os planos. Entramos no carro, minha mente tentando afastar as imagens horríveis da noite anterior. O motor ligou, o bebê choramingou no banco de trás, e partimos estrada afora. Cada quilômetro percorrido parecia trazer um novo peso para o meu peito. Eu olhava para a estrada, para as árvores passando por nós, e sentia o mesmo frio na espinha que havia sentido no sonho. Mas eu não podia dizer nada. Não queria alarmar ninguém, especialmente as crianças. Então, eu calei o meu medo e me agarrei à ideia de que sonhos não são reais. Mas, no fundo, eu sabia que algo estava errado. A viagem começou tranquila, ou pelo menos era o que meus pais tentavam me fazer acreditar. Eu era apenas um bebê na época, mas me lembro de flashes, como sombras de memórias que nunca foram realmente minhas. Desde o momento em que saímos de casa, senti algo errado. É difícil de explicar, mas era como se o ar ao redor estivesse pesado, opressor. E então eu comecei a chorar. Meus pais tentaram de tudo para me acalmar. Minha mãe cantava, murmurava palavras doces, enquanto meu pai dirigia, tentando manter a calma. Mas nada funcionava. Meu choro era incessante, um lamento desesperado que ecoava no carro, transformando o ambiente em algo sufocante. Eu não estava chorando porque estava com fome ou com sono. Era algo mais profundo, algo que eu sentia, mesmo sem entender. À medida que avançávamos pela estrada, a tensão dentro do carro só aumentava. Eu podia sentir a frustração dos meus pais, o medo crescendo lentamente. E, mesmo sem entender, eu também estava apavorado. Era como se houvesse algo ali conosco, algo que meus pais não podiam ver, mas que eu podia sentir com cada fibra do meu ser. A atmosfera dentro do carro estava densa, e cada quilômetro percorrido parecia nos arrastar mais fundo em um pesadelo silencioso.
Meu pai olhou para minha mãe, e eu pude sentir a preocupação em seus olhos, mesmo sem vê-los diretamente. Eles sabiam que algo estava errado, mas não sabiam o que. Foi então que, desesperados, decidiram parar em uma pequena cidade que encontramos pelo caminho. Era um lugar simples, quase deserto, como se o tempo tivesse parado ali. Minha mãe, em um último esforço para me acalmar, lembrou-se de uma história que ouviu quando era criança, sobre uma benzedeira que morava ali perto. Eles não acreditavam realmente em coisas do outro mundo, mas naquela situação, estavam dispostos a tentar qualquer coisa. Eles me levaram até a casa dela, uma construção antiga e desgastada, que parecia ter sido tirada diretamente de um conto sombrio. A benzedeira era uma mulher idosa, com olhos que pareciam ver além da realidade. Quando ela me viu, seu semblante mudou, e pela primeira vez, vi algo que me aterrorizou e ela estava com medo. Ela murmurou algo para si mesma, enquanto preparava um pequeno ritual. As mãos dela tremiam levemente enquanto fazia sinais sobre mim, mas seus olhos estavam fixos em algo que parecia estar além do que meus pais podiam ver. Aos poucos, meu choro cessou, mas o desconforto em meu peito não desapareceu completamente. A benzedeira olhou para os meus pais e disse, com uma voz baixa e trêmula, que eu estava sendo seguido por algo, uma presença que ela não conseguia identificar completamente, mas que era poderosa e antiga. Ela mencionou a palavra proteção, mas havia algo mais em seus olhos, algo que ela não estava disposta a revelar. Voltamos para o carro, com a sensação de que algo invisível nos seguia, mesmo que a benzedeira tivesse feito o possível para nos ajudar. E assim, continuamos a viagem, mas o ar dentro do carro nunca mais voltou a ser o mesmo. Eu ainda sentia aquela presença, uma sombra que parecia deslizar pelas margens da minha consciência. A estrada à nossa frente era longa, mas eu sabia que o verdadeiro perigo estava ao nosso redor, invisível, mas sempre presente. A viagem começou tranquila, ou pelo menos era o que meus pais tentavam me fazer acreditar. Eu era apenas um bebê na época, mas me lembro de flashes, como sombras de memórias que nunca foram realmente minhas. Desde o momento em que saímos de casa, senti algo errado. É difícil de explicar, mas era como se o ar ao redor estivesse pesado, opressor. E então eu comecei a chorar. Meus pais tentaram de tudo para me acalmar. Minha mãe cantava, murmurava palavras doces, enquanto meu pai dirigia, tentando manter a calma. Mas nada funcionava. Meu choro era incessante, um lamento desesperado que ecoava no carro, transformando o ambiente em algo sufocante. Eu não estava chorando porque estava com fome ou com sono. Era algo mais profundo, algo que eu sentia, mesmo sem entender. À medida que avançávamos pela estrada, a tensão dentro do carro só aumentava. Eu podia sentir a frustração dos meus pais, o medo crescendo lentamente. E, mesmo sem entender, eu também estava apavorado. Era como se houvesse algo ali conosco, algo que meus pais não podiam ver, mas que eu podia sentir com cada fibra do meu ser. A atmosfera dentro do carro estava densa, e cada quilômetro percorrido parecia nos arrastar mais fundo em um pesadelo silencioso. Meus pais estavam visivelmente nervosos, mas a benzedeira se manteve calma, embora houvesse uma gravidade em seus movimentos. Ela pegou uma tigela com água e começou a murmurar palavras em um idioma que eu não entendia. Eu estava no colo da minha mãe, e de repente, comecei a sentir uma leveza, como se o peso que estava em meu peito desde o início da viagem estivesse se dissolvendo. Foi então que a benzedeira parou abruptamente e olhou diretamente para mim. Seus olhos se estreitaram, e o que ela disse a seguir fez o coração da minha mãe quase parar. Ela disse que eu estava sentindo a presença de uma mulher da Legião de Maria. A princípio, meus pais não entenderam o que isso significava, mas a benzedeira continuou, com a voz baixa e sombria. A mulher que está com ele, disse ela, é alguém que ele nunca conheceu em vida. É sua bisavó. O choque foi instantâneo. Minha mãe deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe. Eu não conheci minha bisavó, ela morreu antes de eu nascer. Mas minha mãe havia cuidado dela nos últimos anos de vida, e a relação delas era complexa, cheia de dor e arrependimento. A benzedeira continuou, agora dirigindo suas palavras diretamente para minha mãe. Ela está aqui para proteger o menino, disse.
Algo terrível está para acontecer, e ela está tentando afastá-lo desse destino. Minha mãe ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Ela sempre acreditou em coisas do além, mas ouvir que sua avó estava ali, tentando proteger seu filho, era algo que ela não estava preparada para enfrentar. A benzedeira terminou o ritual, mas o clima na sala era diferente. Eu estava mais calmo, mas meus pais, especialmente minha mãe, estavam visivelmente abalados. A benzedeira nos aconselhou a sermos cuidadosos no restante da viagem, avisando que o perigo ainda não havia passado. Saímos daquela casa com a sensação de que algo maior do que podíamos entender estava acontecendo. A estrada de volta parecia mais escura, as sombras mais longas, e a presença da minha bisavó, e bem, eu sentia que ela ainda estava lá, ao nosso lado, esperando o momento certo para intervir. E, embora eu fosse apenas um bebê, algo dentro de mim sabia que o que estava por vir mudaria nossas vidas para sempre. O retorno à estrada foi um tormento. Meu choro voltou com força total, um som agudo e desesperado que parecia ecoar através das paredes do carro. Meus pais tentaram de tudo para me acalmar, mas o medo que eles também estavam sentindo parecia tornar tudo mais caótico. A viagem estava se transformando em um pesadelo, e eu podia sentir a tensão no ar, um presságio sinistro que parecia se manifestar em cada curva da estrada. De repente, sem aviso, houve um estrondo ensurdecedor. O carro sacudiu violentamente, e eu pude sentir a mudança abrupta, o desequilíbrio. Meu pai gritou algo que eu não entendi, mas a voz dele estava cheia de pânico. O carro começou a girar, e eu senti uma sensação de levitação, como se estivéssemos em um turbilhão de caos. As luzes do carro se apagaram, e os gritos dos meus pais se misturaram com o som de metal se retorcendo e vidro estourando. O carro capotou 2 vezes. Eu não conseguia distinguir onde estava o chão, onde estava o teto, tudo girava em um redemoinho de terror absoluto. Eu gritei, mas o som estava abafado pela força do movimento. Era como se o tempo estivesse desacelerando, e cada segundo estivesse sendo prolongado para intensificar o meu medo. E então, como se o destino quisesse nos pregar uma peça final, o carro começou a girar para a terceira capotagem. O que aconteceu a seguir desafia qualquer lógica. No auge do terceiro capotamento, eu fui projetado para fora do carro, mas de uma maneira que parecia desafiar todas as leis da física. O mundo girava ao meu redor, e eu me senti sendo puxado por uma força invisível, uma sensação de desespero que parecia durar uma eternidade. Então, de repente, eu aterrei suavemente sobre a tampa de veludo que havia sido arrancada do carro. O matagal ao redor parecia ter se fechado em torno de mim, como se estivesse me acolhendo em um abraço protetor. A sensação do veludo contra minha pele era um contraste absurdo com o caos que acabará de acontecer. Eu estava lá, no matagal, a poucos metros do carro capotado, protegido por algo que eu não conseguia compreender. Os gritos e o som do metal ainda ecoavam na minha mente, mas eu estava em um silêncio quase surreal. Eu podia ver as silhuetas dos meus pais se movendo de maneira frenética, tentando escapar dos escombros e se reunir. O choque e o pânico deles eram palpáveis, mas havia algo mais na cena, algo que eu não conseguia ver diretamente, mas que sentia. Minha visão estava turva, e eu não sabia se estava acordado ou sonhando, mas o que eu sentia era uma presença, algo que estava ali, me protegendo de um destino ainda mais terrível. O matagal ao redor parecia sussurrar, e eu senti como se a presença da minha bisavó estivesse ao meu lado, mantendo-me a salvo até que tudo pudesse se acalmar. E assim, enquanto o caos se desenrolava ao meu redor, eu fiquei ali, suspenso entre a vida e a morte, em um manto de veludo, esperando que a tempestade passasse e que, finalmente, eu pudesse entender o que realmente aconteceu naquela noite aterrorizante. O caos do acidente ainda ecoava em meus ouvidos quando meus pais finalmente conseguiram sair do carro. O silêncio após o estrondo era quase tão ensurdecedor quanto o barulho que o havia precedido. Eu não conseguia ver muito, mas sentia a tensão, o medo e a urgência na voz dos meus pais enquanto eles se moviam ao redor do carro capotado, procurando desesperadamente por mim. Foi então que ouviram um som abafado, e a visão que encontraram foi quase surreal. Eu estava ali, deitado sobre a tampa de veludo, como se tivesse sido colocado cuidadosamente em um lugar seguro.
Meus pais, com os olhos arregalados e as mãos trêmulas, se aproximaram e me pegaram no colo. Eu estava miraculosamente ileso, apenas um pouco assustado, mas em perfeito estado. Minha mãe, com as mãos tremendo, olhou para mim e para a tampa de veludo e soltou um grito abafado de alívio misturado com terror. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela murmurava palavras de gratidão e pavor. O pesadelo que ela havia vivido estava ali, na forma de um bebê salvo por algo que desafiava toda explicação racional. Ela lembrava do sonho, da benzedeira, da premonição que a havia levado a buscar ajuda. A intervenção da bisavó, de alguma forma, havia sido real. Enquanto a noite caía e as luzes de resgate se aproximavam, minha mãe ficou sozinha com seus pensamentos. Ela sabia que o acidente deveria ter sido fatal, que a terceira capotagem teria sido o fim. Mas, em vez disso, algo a havia protegido, algo que ela não podia entender completamente. A bisavó, que ela conhecera apenas nos últimos anos de sua vida, parecia ter voltado para intervir, para salvar seu bisneto. O mistério da proteção que eu havia recebido deixou uma marca profunda em sua mente. A sensação de gratidão era imensa, mas havia também um medo perturbador. Se a bisavó estava disposta a intervir dessa maneira, o que mais ela poderia estar disposta a fazer? A proteção que eu havia recebido poderia ser uma bênção, mas também era uma lembrança constante de que algo além da vida estava se envolvendo em nossas vidas de uma maneira que não podíamos compreender. Enquanto os socorristas ajudavam nossa família e a estrada era iluminada pelas luzes de emergência, minha mãe refletia sobre a presença da bisavó. A dúvida a consumia: seria essa proteção uma bênção ou uma maldição? A presença dela, que havia nos salvo dessa vez, poderia também estar ligada a algo mais sinistro, algo que ainda estava por vir. A história termina com um sentimento ambíguo e perturbador. O medo e a gratidão coexistem, e o mistério da bisavó continua a assombrar, deixando uma pergunta inquietante no ar: do que mais poderia essa entidade estar disposta a fazer para proteger seu bisneto, e a que custo?